O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou nesta quarta-feira que o Brasil não precisa mais realizar leilões internacionais para a compra de arroz. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que essa decisão caberá ao presidente Lula. Pela manhã, em entrevista ao programa Em Ponto da Globo News, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que os preços do arroz já cederam e que o país não deve trazer o produto de fora, pelo menos por enquanto. Segundo Fávaro, a ideia pode ser retomada caso o preço do grão aumente. Nós temos arroz em algumas regiões do país a 19, 20, 23, 25 reais, um pacote de 5 quilos, o que está dentro da normalidade. Então, me parece que é mais plausível nesse momento a gente monitorar o mercado, não havendo especulação. Na minha avaliação, não se faz necessário novos leilões. O ministro da Agricultura falou que o objetivo, no momento, é incentivar a produção nacional e que o governo negocia com o agronegócio um acordo para controlar os preços do arroz. Já num evento no Palácio do Planalto, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o novo edital do leilão para importação de arroz está pronto, mas que a decisão sobre a compra caberá ao presidente Lula. Nós estamos estudando todas as possibilidades. Em última instância, quem vai decidir sobre todas as medidas será o presidente Lula. O governo tentou em 2 ocasiões importar arroz depois das enchentes no Rio Grande do Sul, em abril e maio deste ano, estado responsável por 70% da safra nacional do grão. Na época, os agricultores gaúchos contestaram a medida. Alegaram que 80% da safra já havia sido colhida e que a decisão era desnecessária e ruim para o setor. Em 21 de maio, o primeiro leilão foi suspenso por causa da especulação de preços em países do Mercosul. Já no dia 6 de junho, a segunda iniciativa acabou anulada por irregularidades envolvendo as empresas vencedoras. O estímulo ao plantio de arroz em diferentes regiões do país com juros reduzidos é uma das novidades do novo Plano Safra, lançado hoje pelo governo federal. Serão destinados mais de 500 bilhões de reais em linhas de crédito para o agronegócio brasileiro. Os médios e grandes produtores terão direito a 85% dos recursos anunciados. São 400 bilhões de reais, 10% a mais do que na safra anterior. Do total, 293 bilhões vão para custeio e comercialização e 106 bilhões para investimentos. 15% do crédito agrícola do Plano Safra será destinado à agricultura familiar. O volume de 76 bilhões de reais representa um aumento de 6% em relação à safra passada. E para estimular os pequenos produtores, o governo federal baixou a taxa de juros. Para a produção de alimentos da cesta básica, a taxa caiu de 4% para 3% ao ano. A mesma redução vale para a agroecologia e bioeconomia. Já os produtos de sociobiodiversidade, como babaçu e castanha do Brasil, tiveram juros reduzidos de 3% para 2% ao ano. Outra novidade é o estímulo ao plantio de arroz, com juros de 3% para o convencional e 2% para o orgânico. O programa também prevê a opção de compra pelo governo federal de até 200 mil toneladas do grão. A ideia é expandir a produção para outras regiões e deixar o país menos dependente do cereal gaúcho, que representa 70% da produção nacional. Porque quando você tem um incidente, uma catástrofe como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você afeta uma cultura inteira se ela está concentrada lá. Mas a perspectiva de diversificar as culturas pelo território vai garantir um Brasil com mais segurança alimentar, mesmo diante das mudanças climáticas. E isso é muito importante. Os limites de crédito permanecem os mesmos, de R$ 250 mil por produtor. O Brasil tem cerca de 4 milhões e 600 mil agricultores com propriedades menores que 100 hectares. Já o microcrédito rural terá os juros de 0,5% a 1,5% ao ano, dependendo da renda. O limite de crédito para essas famílias passou de 10 mil para 12 mil reais, com desconto de até 40% para quem pagar o financiamento em dia. O valor dessas operações dobrou no ano passado em relação a 2022, passando de 3 para 6 bilhões de reais. É muito recurso. A gente precisa que esse recurso chegue, de fato, nos produtores e nos produtores que estão fazendo o melhor. É uma questão muito mais da alocação do que aumentar recursos
demais e nem saber se eles estão sendo usados para as boas finalidades. A questão é para onde ele vai ser canalizado, né? Se ele vai, o Plano Safra vai começar de fato a financiar modelos de produção que são sustentáveis ou estão fazendo a transição para a sustentabilidade.